Bom dia, caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa Pátria Amada, onde aqui nós fazemos reflexões acerca daquilo que é o entendimento, né, e o entendimento da Igreja Católica acerca da política, né? Eu sempre tenho até travo quando eu vou falar essa palavra, porque a gente sempre está acostumado tanto a dizer que política, religião e futebol a gente não discute, né? E aí já junta dois desses grandes temas polêmicos que dão até morte, né, em um só, que é religião e política. Mas sim, a Igreja Católica também tem um posicionamento, também tem uma doutrina acerca daquilo que é a atuação do leigo diante da política, né? Mas antes de mais nada, vamos fazer aqui a consagração deste mais um programa, Pátria Amada, que se inicia nesta manhã de sábado ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Rainha, ó minha Mãe, me dou toda a vós, e vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó boa e incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e me ilumine sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ó Deus de Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe das milícias celestes, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas e perturbar as nossas famílias. Amém. Oração de São Tomás de Aquino para antes dos estudos. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira de luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente de vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba. Que a minha palavra e minha vida sejam coerentes. Concedei-me a verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar e uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Então, como nós estávamos falando aqui, a gente sempre começa essa temática, digamos assim, já pisando em ovos, né, como diriam os antigos, porque a gente já está tão acirrado, os ânimos, e essas eleições em especial, as eleições de 2022, elas começam com um acirramento ainda maior. A gente aqui em Brasília não acompanha as eleições municipais, em especial, porque aqui nós não temos. E então as eleições municipais elas não adquirem para a nação um âmbito de acirramento muito grande das disputas ideológicas, porque elas se resumem àquilo que são as disputas em cada um dos municípios. Então cada uma das pessoas se volta para aquilo que são as suas disputas políticas e eleitorais dos seus municípios. Mas quando se trata então da eleição majoritária nacional, que é a presidência da República, você não fica mais apenas restrito àquilo que são as paixões, por exemplo, dos estados. Se nós tivéssemos, por exemplo, eleições em um ano, Deus me livre que isso aconteça, pelo amor de Deus, eleição de 2 em 2 anos nos estados e no país já está de bom tamanho, mas supondo que nós tivéssemos, a exemplo, um ano de eleição para elegermos os prefeitos, outro ano para elegermos governadores e outro ano para a eleição federal, no que diz respeito à presidência da República, Senado e à Câmara dos Deputados,
nós veríamos então que este acirramento ele não encontraria eco, ele não encontraria ressonância, não encontraria resposta naquilo que eram as paixões estaduais e ficaria então nessas eleições estaduais restrita aos estados. E você não teria uma polarização tão grande nas eleições intermediárias, digamos assim, se elas existissem, e graças a Deus elas não existem. Em compensação, se você tivesse este cenário onde cada ano, digamos assim, você tivesse eleições divididas em anos, né, como eu expliquei aqui, separada em cada um dos anos, você então teria uma multiplicação cada vez maior daquilo que são as diferenças partidárias, ou melhor, as legendas partidárias. Breno, por que isso aconteceria? Porque quando você tem as eleições para a presidência da República, não somente os ânimos, como também as próprias agremiações partidárias, os próprios membros dos partidos, eles buscam entrar dentro dos partidos políticos que têm a maior expressividade para a eleição presidencial dos candidatos mais expressivos. Então, aqueles partidos eles irão, querendo ou não, se fortalecer, tendo em vista os nomes que eles colocaram para a disputa eleitoral. E isso é um aspecto positivo. O fortalecimento da instituição partidária é algo muito positivo. Algumas pessoas podem discordar disso e achar que os partidos são um grande mal para a nação, quando na verdade não são, dentro da perspectiva que nós devemos, né, repito, nós católicos, devemos ter uma atuação de vida partidária. Se não todos, pelo menos aqueles que têm uma predisposição para atuarem neste meio, que não é um meio fácil de se conviver. A política ela é cheia de milindres, a política ela é cheia A política ela é, como nós explicávamos aqui semana passada, a disputa e a manutenção do poder. Então, naturalmente, por ser um ambiente de disputa do poder, e não é mais um ambiente de disputa do poder por meio da guerra, por meio da arma, por meio da faca e da espada, ela torna-se uma disputa da guerra por meio daquilo que é as questões sutis, as questões de inteligência, digamos assim, aqueles que têm a melhor tática de convencer as pessoas. Porque a divisão clássica, digamos assim, daquilo que é o poder, né, o poder é a capacidade de fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam. E semana passada eu estava justamente demonstrando como que essas agremiações, elas funcionam tendo em vista, por exemplo, posicionamentos políticos que você toma a partir de uma reportagem que você lê, ouve ou assiste, por causa de determinadas palavras que estão lá e que vão despertar em você determinadas emoções. Então, dizer que, a grosso modo, a política o poder é fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam, é muito simplista, porque a simplicidade é o cume daquilo que é a complexidade, ou seja, quando você chegou lá no mais alto a complexidade, você então atingiu a simplicidade. Por isso essa frase, ela simplifica, porém ela não consegue explicar toda a complexidade por si só do que ela mesma quer dizer. Fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam, na política, quer dizer que você tem que estar do lado de alguém. Estar do lado de alguém quer dizer que você apoia determinadas ideias, apoia determinadas ações e que você tende a votar naquele segmento de pessoas, ou naquele segmento de pessoas que representam aquelas ideias, que representam aquelas ações, que incorporam ou que emulam, né, aquelas soluções que você anseia para a sociedade. Lembre-se que semana passada eu falava justamente isso, que a política é a política é a instituição ou o meio pelo qual os seres humanos, né, articulam aquilo que são as intenções das pessoas para agentes que sejam capazes de realizar ou de transpor na realidade estas necessidades, estas demandas. Então, a demanda, por exemplo, acerca de um esgoto, de saneamento básico, a demanda acerca de saúde, as demandas acerca de transporte público.
e as demandas também, que eu chamo de demandas em termos abstratos, que também são bem utilizadas contra a própria sociedade por meio de um processo que se chama de guerra híbrida. Quais são essas demandas em abstratos, Breno? As demandas em abstrato são demandas de valores que já deveriam estar entranhados na sociedade e que não deveriam ser objeto de discussão, não no nível em que está acontecendo, que são, por exemplo, liberdade, igualdade, respeito ao próximo, comportamentos. Breno, mas você quer dizer então que isso não deve ser objeto de discussão? Não, porque isso já deveria ter sido pacificado na sociedade. Quando isso não está pacificado na sociedade, ou melhor, quando forças e agentes provocadores fazem com que estes valores sejam perturbados, e é fácil de fazer isso, fácil de induzir isso na sociedade, esses valores então afloram. Falava então semana passada também que, que o nosso sistema eleitoral, que é feito por meio do voto majoritário, voto participativo, ou seja, é o sistema eleitoral participativo, onde você elege as pessoas não segundo a maioria dos votos, mas segundo a proporção, que é o que a gente chama de proporcional. Quais são os cargos eleitos segundo a proporcionalidade dos votos? São os cargos eleitos para as Assembleias Legislativas, Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Esses cargos, eles são eleitos segundo a proporcionalidade. E essa proporcionalidade vem daquilo que são os partidos. E justamente pelo viés da proporcionalidade, favorece com que os candidatos tendem, a disseminar e falar sobre valores completamente abstratos que atinjam o maior número de pessoas possível para que eles possam ser representantes desses valores, que, em suma, não quer dizer absolutamente nada. Falar, por exemplo, que eu sou o defensor da verdade quer dizer tantas coisas para tantas pessoas que você não consegue transubstanciar isso em algo que faça, que tenha um conjunto real e concreto em uma atitude deste parlamentar, deste candidato. Falar que você é defensor da família também não quer dizer absolutamente nada. Por mais que você se escandalize nesse momento, mas politicamente, dizer que você é defensor da família não quer dizer absolutamente nada. É um valor em abstrato. Assim como também falar que você é defensor da igualdade, de gênero, de raça, de qualquer coisa, são valores abstratos. Ou que você é, por exemplo, defensor da liberdade. Muito bem, você vai defender a liberdade. Eu pediria para que vocês, nesse momento, talvez deixassem até de ouvir o programa e saíssem correndo aí na rua e vissem se vocês encontram a liberdade correndo por aí. Para que vocês possam dizer, eu vou defender a liberdade, eu vou defender, aqui eu achei a liberdade, eu achei a igualdade, eu achei a família, e agora eu vou defender vocês contra alguma coisa. Você não vai encontrar essas coisas na rua andando porque elas não são valores reais e concretos. Mas você pode encontrar as demandas reais da população quando você vê que não tem um médico que não atende uma pessoa, quando você vê que tem um buraco no asfalto, quando você vê demandas que são demandas reais. Contudo, as pessoas elas estão agora voltadas para os aspectos abstratos, justamente porque o nosso sistema eleitoral reforça isso. Não tem, por exemplo, como todos os candidatos adentrarem em todos os espaços públicos e dizerem que vão solucionar todos os buracos do asfaltamento dessa cidade, mesmo porque isso não é demanda de político do legislativo. Isso é uma demanda que vem do político para o executivo. E aí o que acontece, meus caros e minhas caras? Tendo em vista que eles não precisam se responsabilizar por determinado espaço, do seu estado, do Distrito Federal, seja de onde for, então eles não precisam prestar contas para absolutamente ninguém e ao mesmo tempo para absolutamente todo mundo. Só que quem tem que prestar contas para todo mundo e ao mesmo tempo para ninguém, não tem qualquer tipo de responsabilidade para com o povo. Então, é preciso, sim, haver uma mudança no sistema eleitoral e nós estamos caminhando para isso, tá bom? Nós já estamos aí, já há uma discussão no Congresso para que se instale o que seria o voto distrital misto, ou seja, a criação as zonas eleitorais, elas se transformariam, então, não sei se exatamente as zonas, como que seria feita essa divisão,
Mas nós teríamos, então, distritos eleitorais. Os distritos eleitorais não são novas divisões administrativas, mas são apenas regiões de voto, onde aquele distrito ou aquela região de voto sabe exatamente qual o deputado federal, qual o deputado estadual que o elegeu e sabe quem deve cobrar. Então ele pode ir lá e falar assim, olha, eu elegi você como deputado federal, quais são as responsabilidades, o que você está fazendo pelo nosso distrito? Quais são os benefícios, quais foram as emendas que você trouxe para o nosso distrito para poder melhorar esse tipo de coisa? E não entenda aqui, não confunda aqui distrito eleitoral com o Distrito Federal. O Distrito Federal é uma entidade da federação, né, que se equivale e se equipara a um Estado, embora não o seja, e ele se mistura com as competências do Estado e também se mistura com as competências do município. Ora ele tem uma coisa, ora ele tem outra. Por isso, nós aqui no Distrito Federal não temos cidades, mas sim cidades satélites, né, cujos administradores são nomeados e indicados pelo governador. Quando você vê, então, essa forma com que está hoje a eleição no Brasil, ela fica muito favorável para essas pautas que hoje não querem dizer absolutamente nada, porque, afinal de contas, se nós defendermos a liberdade, isso vai fazer com que você tenha um prato de comida na sua casa? Não, não vai. Então, entende como a diferença entre você defender um valor abstrato e você defender ações reais que vão te colocar um aumento de renda, a redução do desemprego, aumento de escolaridade, mais médicos não deveriam ter, infraestrutura, saneamento básico, questões que, de fato, tecnologia para o desenvolvimento de medicamentos, para o desenvolvimento de melhores condições de vida, né? Então, essas questões elas ficam completamente à margem quando você olha apenas aquilo que são os valores abstratos, que já deveriam estar completamente resolvidos e superados. Quando você coloca os valores gerais, os valores que comandam, né, os valores universais como centro da discussão política, todo o resto fica completamente perdido e desestruturado. Então, vamos olhar para essas eleições conforme a gente tem comentado ultimamente, a grande dificuldade que nós temos para a escolha dos candidatos. Eu vou trazer aqui, creio que semana que vem, vou conversar com o Lindson, que é o presidente do Observatório Thomas More. Ele coordena um trabalho aqui na Arquidiocese de Brasília, justamente conversando e arregimentando os políticos católicos, para justamente fazer capacitações, fazer cursos, orientações, treinamentos com relação a enfim. Vamos trazê-lo aqui para que ele fale um pouquinho sobre o Observatório Thomas More e como, inclusive, esse trabalho pode chegar aí, se for o caso, conversando com ele, aí na sua paróquia, para que você possa desenvolver algum tipo de trabalho de conscientização, algum tipo de formação, algum tipo de desenvolvimento de lideranças, inclusive. Porque a Igreja Católica deixou muito claro e fez isso com muita sabedoria e propriedade quando ela diz, né, que o clero católico não deve participar da política. Tanto é que toda pessoa que, quando assume, todo padre, por exemplo, que quer ser político, ele tem que sair, ele tem que abdicar da batina, apesar de que os padres hoje não usam mais batina, né? Mas, enfim, ele tem que abdicar do seu cargo, do seu ofício, não tem como ele abdicar do sacramento. Uma vez padre, sempre padre, né? Tanto é que, por exemplo, mas eu conheço padre que deixou de ser padre porque casou, ok. Mas saiba que ele continua sendo padre. O efeito do sacramento não tem como ser revogado. Ele não tem mais a permissão de celebrar a missa, ele não tem mais o encardinamento, né, que é o nome exato que se fala, que todo padre ele é encardinado. Ou seja, ele pertence a uma arquidiocese, ele pertence a uma congregação, e dentro deste respectivo espaço, o padre pode, então, celebrar a missa, atender à confissão, fazer orientações e exercer o ofício do sacerdote. E dessa forma, inclusive, ele também é empregado da arquidiocese, com carteira assinada e tudo. Muito bem. Quando você olha, então,
essa delegação que a Igreja Católica passou para o leigo, né, deixou plenamente a encargo do leigo ele fazer aquilo que é a entrada dentro dos partidos e por meio desse ingresso nos partidos, ele transformar e colocar em prática ali toda a doutrina social da igreja e colocar em prática também aquilo que é a concepção católica da política, que é o livro que nós estamos refletindo, do padre Júlio Menvielli. Quando, inclusive, observamos, né, e para antes de entrar nos partidos, o católico deve, então, observar aqueles documentos que versam acerca de quais partidos, com quais ideologias ele deve atentar-se para entrar no partido político, né? Existem as ideologias que são, de fato, proibidas pela Igreja Católica, e existem aqueles outros partidos, em especial o socialismo, o comunismo e o liberalismo, como a gente já falou várias e várias vezes aqui, né, falando de algumas cartas, em especial a Diuturno e Lude, do Papa Leão XIII, a Rerum Novarum também, que fala justamente acerca disso, que tanto o liberalismo quanto o comunismo e o socialismo, partidos com essas ideologias, não devem estar dentro daqueles partidos na qual o católico vai, então, se enveredar, ele vai se filiar e fazer, então, a sua atuação política. Esses partidos não comungam com aquilo que é o pensamento da doutrina da Igreja Católica, tanto o pensamento metafísico, quanto o pensamento espiritual, como também aquilo que é a doutrina da Igreja Católica acerca da dignidade da pessoa humana. São doutrinas que, que surgiram em virtude de um ateísmo militante, e este ateísmo criou, então, estes três monstrinhos, né? Na verdade, não são apenas dois monstrinhos, né? Que é o comunismo, o socialismo, que depois se desdobra no comunismo, e o liberalismo. A gente já explicou aqui várias vezes por que essas três doutrinas, né? Como eu falei, são apenas duas doutrinas. As duas doutrinas, elas ferem aquilo que são os ensinamentos, em especial porque ferem no âmago aquilo que é a dignidade da pessoa humana, apesar de aparentemente defendê-la. Muito bem. Então eu sugiro, como parte daquilo que é a instrução deste programa aqui, que nós católicos, não é nem eu que sugiro, é a própria igreja que recomenda e pede para que nós leigos adentremos na vida partidária e passemos a atuar politicamente, porque o clero não irá fazer isso por uma questão específica, ou seja, o clero ele foi separado por Deus para o exercício daquilo que é a administração dos sacramentos. Essa é a função do clero, a administração dos sacramentos e o exercício, e aí sim uma gestão, digamos assim, daquilo que são as obras de caridade. O clero não exercita a caridade ele exercita a caridade porque é um mandamento de Deus, mas não é a caridade que vai fazer especificamente que você entre nos céus. A caridade, sem aquilo que é o exercício dos sacramentos, não tem qualquer tipo de funcionalidade. O próprio São Paulo nos diz, ainda que eu entregasse meu corpo, né, ao fogo, sem o amor eu nada seria. Lá na carta aos Coríntios, no hino da caridade. Observe, então, que e o interessante aqui, nesse hino da caridade, né, que os papas eles nos ensinam que a política é a suprema forma de caridade. Eu sempre costumo dizer isso e as pessoas geralmente costumam se assustar bastante quando elas escutam essa frase. Mas é porque dentro daquilo que são a prática das obras de caridade, a política se encontra dentro daquela área onde você visa o bem comum de todos. Não apenas o bem comum de um enfermo aqui, de um enfermo ali, de um pedinte aqui, de uma pessoa que está passando necessidade. O objetivo da política, é por isso que, pelo objetivo da política ser o alcance do bem geral de todos, ela é a busca, ou ela deveria ser a busca, né? Se você for olhar apenas de forma romantizada, né? Que a política é a busca daquilo que é o bem geral coletivo de todo mundo que pertence a uma sociedade.
Se ela é a busca por esse bem geral, então, de fato, ela é a suprema caridade. Quer dizer que aqueles que adentram para a política e praticam a política estão exercendo a suprema forma de caridade? Não necessariamente. Quer dizer que aqueles que também exercem a suprema forma de caridade, a exercem e são melhor, digamos assim, como se fossem, recebessem mais estrelinhas do que uma pessoa que entrega esmola na rua? Também não necessariamente. Porque o nível de entrega, a intenção do indivíduo ao fazer determinada prática, porque, por exemplo, muitas e muitas pessoas que mesmo que em silêncio, né, exercitem a caridade de fazer de uma esmola, ajudar um enfermo, visitar um doente, visitar um presidiário, ela faz aquilo com caridade, mas dentro de si ela pode estar cheia de orgulho e vaidade pelo ato de caridade que ela está fazendo. E aquele ato de caridade ser, antes de tudo, mais fonte de condenação do que fonte de salvação. Então percebam que dentro dos pequenos atos de caridade que nós realizamos e que aparentam certas belezas sociais, porque depois se torna uma certa vaidade, né? Nossa, como fulano é caridoso, como fulano faz orações. Então percebam vocês que as nossas práticas de caridade, de pessoas que parecem até muito santas, não diferenciam em muito dos riscos e perigos que se corre às vaidades daqueles que estão lá na política e que correm o risco de cair na tentação de roubar, de serem corruptos, etc. Agora, lembrem-se vocês que é muito interessante dizer que aquela pessoa que está lá, que pelo menos você olha e fala assim, esse aqui é um bom, né, um bom filho da, né, fulano de tal rouba, porque para o brasileiro todo político rouba, exceto o político que ele votou, né, não, mas você votou em algum deles, então, né, então todo mundo ao mesmo tempo canoniza, todo mundo ao mesmo tempo sataniza todos os políticos que estão lá, com a ajuda da mídia, inclusive. E então, o político que está lá, pelo menos você pode olhar na cara dele e falar assim, esse aqui é safado, sem vergonha, ladrão, né, filho da mãe. Agora, e o que está ali, né, dentro da igreja, né, com cara de santinho, e que não tem, de santo não tem nada, né, que rouba, inclusive, às vezes, dentro da própria igreja. Escândalos e mais escândalos que se tem dentro da igreja, dentro do clero, aliás. Dentro do clero, dentro do povo de Deus também. Pessoas que roubam igrejas, né? Às vezes me chegam informações de situações que eu não sei nem quanto que é, infelizmente, eu, assim, graças a Deus não estoura, mas ao mesmo tempo, como não estoura, não são verificados como deveriam ser verificados. De pessoas que roubam, literalmente, coisas da igreja. Eu estou falando de bens materiais, eu estou falando de espécie, pecúnia. Eu não estou falando aqui apenas porque toda vez que a gente fala sobre moralidade, a gente talvez já tende a olhar a coisa sobre o aspecto da sexualidade, não necessariamente. Tem muitas e outras coisas que se tem. Então, não pensem vocês que em virtude que a sua prática de caridade, ela te salva mais do que a prática da caridade quando um político está fazendo um bem por aí. Porque talvez a proporção do bem que ele faz, porque ele, por exemplo, ajuda com determinada emenda parlamentar, a quantidade de pessoas que ele consegue beneficiar é proporcionalmente muito maior do que a que você consegue beneficiar com a sua esmola. E assim como também proporcionalmente as vaidades, os orgulhos, as soberbas, a luxúria, a ambição e a ganância dele também podem afetar muito mais proporcionalmente aquilo que ele fez. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, sim, da mesma forma que ele consegue alcançar muita gente com a caridade que ele realiza, o político também consegue provocar um grande mal a si mesmo e aos demais quando ele perverte aquilo que é para a maldade. Assim como também, segundo a proporção, como você consegue dar esmola para uma pessoa, talvez você só consiga roubar uma pessoa, como, por exemplo, as impressões que você faz no seu trabalho. Aquilo ali não é correto. É? Então, quando nós olhamos isso, nós percebemos então que é muito fácil simplesmente
colocar o dedo e apontar para dizer que nenhum político presta. Quando, na verdade, nós estamos falando apenas daquilo que é um mal que está generalizado e está definido. Porque quando a gente vai olhar, de fato, os preceitos e o cumprimento moral de todas as pessoas que estão, que nós convivemos, que nós inclusive, não apenas quem nós convivemos, todo mundo, a gente percebe que a coisa é bem complicada. Não dá para dizer que o político está lá porque ele deveria dar exemplo e você não deveria dar o exemplo. Ele deveria dar o exemplo segundo a proporcionalidade e a dignidade do cargo que ele está. É por isso que te escandaliza. Mas na mesma proporção, provavelmente as tuas faltas são as mesmas. Se colocasse você lá, não seria diferente. A única diferença que se tem é a proporção das consequências dos atos. Mas se nivelar todo mundo, reduzir as proporções dos atos, está todo mundo igual. Então não há o que se criticar. Um patrão que não paga bem o seu empregado, uma empregada que rouba, um empregado que rouba seu patrão, seja por pequenas coisas ou grandes coisas, né? Ou mesmo pessoas que estão dentro da igreja e roubam o dízimo. Eu não gosto nem de falar muito com questão desses escândalos, porque isso, apesar de que, assim, é preciso dizer essas coisas para que as pessoas falem assim, você não está na igreja em virtude daquilo que são os aspectos morais das pessoas que estão ali. Eu falava muito na catequese, quando eu era catequista, que a obrigação do dízimo é uma obrigação minha. O que vai ser feito com ele não é problema meu. Eu tenho que pagar o dízimo. Quem pegou o dízimo que se entenda com Deus. A minha única obrigação é essa. Aí sim, se eu for entrar na pastoral do dízimo, eu teria outras obrigações. Mas a minha consciência, a minha obrigação diante de Deus é essa. Dizer, mas o padre vai roubar, o padre vai isso. Meu filho, isso não é problema seu. Isso é problema do padre com Deus. Né? E aí, quando você olha isso já difere no aspecto da sociedade, tá? Isso não se aplica, por exemplo, ao imposto que você paga. Não, minha obrigação é pagar imposto. Não, aí são outros 500. São outros 500. O que não quer dizer, por exemplo, que você não tem que se escandalizar, que não tem que fazer uma denúncia com o padre. Quando eu falo que você não tem nada a ver com o restante, não quer dizer que você soube, por exemplo, que o padre está roubando a igreja, ou que tem alguém roubando o padre, que tem alguém... que você não vai denunciar essa pessoa. Você tem que denunciar essa pessoa. Mas você não pode deixar a sua fé se abalar por causa disso, porque você não pode deixar, meu irmão, minha irmã, a sua fé se abalar em virtude daquilo que são as fraquezas das outras pessoas, porque a sua fé é a sua fé e os outros são os outros. E você não pode a sua fé não pode viver em função daquilo que é o comportamento das outras pessoas. Entende? Isso que se chama de fé inabalável. A minha fé em Deus não depende daquilo que são coisas materiais, sensoriais não digo daquilo que você sente, ou em virtude do comportamento dos outros. É por isso que as pessoas, de vez em quando, elas falam alguma coisa acerca do Papa, né? O Papa é isso, o Papa aqui, o sede vacantista, o Papa não é Papa, né? Esse tipo de coisa. Meu Deus do céu, se nós olharmos, né? Eu não gosto muito de falar disso porque, assim, a dignidade da igreja, né? A beleza da história da igreja é muito bonito. Ela é belíssima, inclusive. Se você olhar, pegar tudo aquilo que... E tem pontos muito escuros, muito ruins na história da igreja? Sim, tem. Tem sim, e nem por isso ela deixou de ser igreja. Do clero, inclusive. Vamos deixar de falar aqui sobre o clero. Né? A igreja é a parte santa, o clero, né, é a parte humana da coisa, que está em caminho de santificação. Tem sim. Então, quando as pessoas falam assim, nós estamos no final dos tempos, porque olha o que o... Filho, pelo amor de Deus, você vai na história da igreja e pesquisa, assim, os crimes dos papas. Pesquisa isso na internet. Mas isso aqui não é para falar mal da igreja, não. Entenda, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo. Isso aqui é para você saber que, apesar disso, a igreja continua sendo a igreja de Deus. Apesar disso, Deus não abandonou a sua esposa. Apesar de seus membros serem pecadores, a igreja, como um todo, é o corpo de Cristo. Vós sois eu sou cabeça e vós sois meus membros.
Então, quando eu olho isso, eu olho diante da perspectiva histórica, como que tudo isso está se arranjando. E eu não me assusto com as coisas, porque eu falo assim, as coisas elas não vão se resolver no decurso de 80 anos, 80, 90 anos, que é o período que uma pessoa vive. Ou tiveram situações na igreja, e aqui situações como cismas, brigas políticas, descontentamentos, divisões, etc e tal, que levaram séculos para serem resolvidos. E não pensem vocês que essas divisões elas aconteciam, vamos aqui tudo segundo a luz do Espírito Santo. Não, porque isso se mistura segundo aquilo que são os interesses do homem e ali se mistura inclusive interesses políticos. Hoje, que a gente vê assim, a igreja, mas ainda assim, como é que você acha que é feito um conclave para a eleição de um papa? Eles não discutem entre si, por óbvio, mas eles têm conversas, eles fazem esse tipo de coisa. Como é que foi feito, por exemplo, o concílio? Quando você estuda a história do Concílio Vaticano II, você percebe nitidamente que haviam grupos ali. E quando você está falando de grupos, você está falando de discussões políticas. Quando eu falo de discussões políticas, eu estou falando de discussões daquilo que é qual ideia que vai vencer. E quando você fala de qual ideia que vai vencer, você está falando necessariamente de política, você está falando de poder. Porque quando a minha ideia vence, ou a ideia de alguns vence, né, aquela ideia assumiu o poder diante das outras. Porque os outros agora terão que se submeter às consequências daquelas ideias. Assim foi, inclusive, boa parte daquilo que era o Concílio Vaticano II, quando você tinha a divisão de 3 grupos ali dentro, assim, de forma mais expressivas, que eram os padres tradicionalistas, os padres progressistas e os padres que se chamava Padre das Fontes, da qual inclusive participava o cardeal Wojtyla e o cardeal Ratzinger, se eu não estiver enganado, ele não era um cardeal. Não, Ratzinger já era cardeal. Que era, inclusive, o Wojtyla, ele já era bispo na época, ele não era cardeal, ele era bispo. Então, esses padres tinham ali a disputa de suas ideias. Eles não estavam elegendo alguém, eles não iam administrar, mas todas as consequências, e isso nos concílios, de todos os concílios foram assim. São Gregório de Nazianzo, inclusive, saiu do concílio de Constantinopla, vociferando contra todos os bispos ali, estava muito fulo da vida, porque eles não tinham aprovado, não tinham colocado dentro do credo, que ali se terminou o credo constantinice-napolitano, que foi o concílio de Nicéia, enfim, eles não colocaram dentro do credo que o Espírito Santo era consubstancial ao Pai e ao Filho. Como tinham dito que o Filho era consubstancial ao Pai. Ele saiu de lá, horrorizado, bravejando, se enfiou dentro de uma caverna e ficou dentro de uma caverna, parece que o resto da vida, escrevendo escritos mais espirituais. Porque isso, disputas de ideias. Dizer, então, que nós estamos no fim da igreja, as pessoas não conseguem compreender aquilo que é a temporalidade, o quão distante essas coisas estão, que para elas conseguirem, de fato, se resolverem. E, às vezes, você está numa situação que não é nem o final delas, é só estar no meio. Né? Estava conversando ontem com um padre amigo meu, que ele falava assim, foi justamente na época das maiores crises que surgiram os maiores santos. Eu falei assim, então nós não estamos em uma crise, porque a gente não consegue ver nenhum grande santo. Você consegue ver um Francisco de Assis? Você consegue ver um João Maria Vianney? Você consegue ver um Padre Pio? Não, então a gente não está em crise nenhuma. Se essa for a regra básica nas maiores crises, os grandes santos, Teresa de Ávila, São João da Cruz, tem alguma que você fala assim, não, né, isso aqui, de fato, não tem. Então, dizer que a gente está... Se essa for a regra, então a regra não está se cumprindo se isso, de fato, for uma crise. Na minha opinião, quando se fala de crise na igreja, parece muito mais um aspecto de histeria, né, de histeria do indivíduo, né, diante de uma perspectiva que ele idealizou, né, em virtude de uma igreja que ele leu nos livros e não daquilo que ele vivenciou. Isso é algo que acontece com muita frequência. Voltando então para o aspecto político, né, quando você fala acerca daquilo que é a caridade, né, a política como suprema forma de caridade, nós julgamos todos os políticos e julgamos segundo aquilo também que é a proporcionalidade, porque afinal de contas, dizer que eles não são
dizer que nós não podemos julgar os políticos não é correto, como eu falei acerca aqui justamente das denúncias que têm que ser feitas, porque não se aplica o mesmo critério de você ficar isento quando se trata das questões políticas, porque nas questões políticas você como leigo, tem a obrigação de atuar para que você possa exercer aquilo que é o próprio ministério que a igreja delegou aos leigos, que é o cuidado com a política. Você, meu irmão e minha irmã, tem por essa obrigação. Breno, eu já sou muito velhinho, então eu estou aqui dono de casa, então, mas tem seus filhos. Se de fato, como diria o Papa, agora eu esqueci o nome do Papa, Pio X, se eu não estiver enganado, que falava que em cada igreja deve haver um núcleo de pessoas que seja ao mesmo tempo instruído, apostólico. Enfim, ele colocou 4 ou 5 critérios, eu lembro só dos dois, mas bem instruídos. E bem instruídos, um grupo de leigos que sejam instruídos, o que quer dizer? Um grupo de leigos que entenda a realidade. Um grupo de leigos que procure estudar as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque são esses grupos de leigos que depois vão repercutir e vão ecoar na sociedade. No Islã, por exemplo, eles têm aquilo que são sociedades meio que secretas, mas não são assim tão secretas, são discretas, que eles chamam de tarikas. Mas são sociedades esotéricas dentro do próprio islamismo. Isso não quer dizer que o Papa Pio X queria fundar sociedades secretas esotéricas dentro da Igreja Católica. Não, ele disse apenas que tinham que haver grupos com muita instrução dentro da Igreja, grupos de leigos muito bem instruídos e apostólicos, né, dentro da Igreja Católica, para que pudesse justamente reverberar isso na sociedade, para que pudesse discutir, por exemplo, questões sobre geopolítica, questões sobre política, questões sobre meio ambiente, cultura, economia. Não é à toa, quase que digamos assim, fazendo uma miniatura, digamos assim, da Cúria Romana em cada paróquia, digamos. Porque lá na Cúria Romana você tem lá as academias, né? Academia de ciência, academia disso, academia de estudo bíblico. Então é como se pegasse assim, trouxesse isso para cada uma das paróquias e tivesse essas agremiações de leigos. Ele disse muito claro isso. Grupos de leigos muito bem instruídos, que sejam ao mesmo tempo instruídos, apostólicos, caridosos e que possam fazer esses estudos. Acho que foi Pio X. Eu vou trazer a frase dele certinha semana que vem aqui para a gente poder refletir sobre isso. Quando você, então, pratica isso, e é por isso que eu vou trazer, inclusive, o Lindson aqui, para nós vermos o que podemos fazer para que o leigo católico tenha maior participação na vida política da sociedade. Porque os evangélicos, eles já são 1/3 daquilo que é a população, e este 1/3 com maior representatividade política do que os católicos. Os católicos eles não conseguem se configurar enquanto uma identidade católica. Os evangélicos eles conseguem se configurar enquanto identidade católica e montar dessa forma seus representantes, mesmo porque do lado de lá não existe a separação entre clero, que não atua politicamente, e leigo, que é onde fica a atuação política. E que eles vão passar pelas mesmas consequências que nós passamos no passado. Quais consequências eram essas? Quando o clero se envolveu na política, gerou uma série de escândalos, piorou muito mais as coisas, e aí percebeu-se que que o clero não devia entrar na política. Mas quando se fala de identidade católica, o católico ele é muito mais permissivo, digamos assim, né? Mesmo porque, pegar assim, se nós arregimentarmos os católicos que, de fato, têm um certo conhecimento da doutrina, os católicos que estudam, os católicos que vão à missa todos os domingos, por exemplo, dizer que nós somos maioria, não, a maioria das pessoas que se consideram católicas. Mas quantas pessoas que, de fato, vão ao domingo às missas, têm certo entendimento, etc. Digo assim, que seria como se fosse um paralelo daquilo que é a identidade, formação da identidade evangélica, dos evangélicos, né, dos protestantes.
onde, olha, eles têm essas práticas aqui. Quais seriam os semelhantes? Essas práticas aqui, inclusive, não é nem tomá-los como parâmetro, já viu? Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, tomar eles como parâmetro. O que eu estou dizendo é que nós temos os nossos parâmetros que têm 2.000 anos de história. E dessa forma, olha assim, destes aí, quantos por cento nós somos? Será que nós chegamos a um terço, como eles chegam? Né? Que assim como nós temos assim como os protestantes têm um núcleo central ali de pessoas que de fato têm um entendimento e obedecem seus pastores piamente, nós temos um núcleo também e depois ele vai se esmaecendo, ele vai se enfraquecendo à medida que ele vai crescendo, de pessoas que se consideram também evangélicos, mas nem tanto. Eu sou evangélico, mas nem tanto, tá bom? E isso é natural com aquilo que é o processo do próprio crescimento dos protestantes. E aí eu pergunto, quanto de nós temos de fato colocado nossas representações e olhado ali aquilo que de fato representa os nossos interesses? E transformar este país com um rosto mais humano, fraterno e também católico, né? Que não precisa dizer que é católico, precisa apenas ser católico. É muito mais importante do que dizer e fazer propaganda, porque muitas pessoas fazem propaganda e são piores do que se não fossem, né? Meus amados irmãos e irmãs, nosso programa vai ficando por aqui e eu aguardo vocês semana que vem em mais um programa Pátria Amada comigo, Breno Paradello, às 10 horas da manhã. Muito obrigado e uma excelente semana.